Meu nome é Larissa Monteiro, tenho 29 anos, e no dia em que me casei com o homem que amo, a fileira inteira reservada para a minha família na cerimônia ficou completamente dolorosamente vazia. Sem pai para me levar até o altar, sem mãe enxugando as lágrimas, sem irmã acenando para mim da primeira fila. Apenas cadeiras brancas e um silêncio que gritava mais alto do que qualquer música de casamento. Horas antes de eu vestir meu vestido, meu pai me ligou de um portão de embarque no aeroporto de Guarulhos. Ele parecia apressado, quase irritado. A gente comemora depois, filhota. Você sabe como é. Essa viagem já estava comprada. Ao fundo, ouvi os avisos de última chamada para o voo e a risada da minha irmã flutuando pelo telefone. A última mensagem de WhatsApp que recebi dela antes de entrar na igreja foi uma foto de águas cristalinas e as pernas dela em uma espreguiçadeira. Férias. Mal posso esperar. Aproveita o casamento, mana. Enquanto o lado do meu marido enchia suas fileiras, comemorando e aplaudindo, o meu lado parecia a cena de um crime depois que todos já tinham ido embora. Fiquei lá, no meu vestido, encarando aqueles assentos vazios, fingindo que meu peito não estava queimando. Foi naquele dia que algo dentro de mim se partiu silenciosamente. Eu não gritei, eu não dei um escândalo, eu apenas observei, eu memorizei e comecei a guardar os recibos, tanto os literais quanto os emocionais. 2 meses depois, as mesmas pessoas que escolheram as Ilhas Maldivas, em vez de mim, ligaram com um tom diferente na voz, implorando para que eu voasse para o grande dia dela em um resort de luxo. Eles acharam que eu apareceria, daria um sorriso bonito e faria o papel da filha esquecida mais uma vez. Eles não faziam ideia do quanto eu havia mudado. Antes de contar o que meu pai disse naquela noite e o que aconteceu depois que peguei o microfone no casamento da minha irmã, me diga, que horas são para você agora e de onde você está acompanhando? Quero ver até onde essa história sobre limites familiares e justiça vai chegar. Sou enfermeira de emergência em um grande hospital em São Paulo. Estou acostumada com o caos, sirenes, alarmes, médicos gritando ordens uns sobre os outros. Sou treinada para manter a calma quando todo mundo ao redor está desmoronando, mas nada no meu trabalho me preparou para o tipo silencioso de trauma que você sente quando sua própria família vota com os pés e escolhe uma viagem de férias em vez do seu casamento. Crescendo, eu sempre soube que meu pai tinha uma favorita. Ele é dono de uma construtora de sucesso, a Monteiro Empreendimentos. Casas de alto padrão, clientes ricos, ego inflado. Na igreja e na sociedade, ele é o cidadão de bem, o cara que dá palestras sobre trabalho duro e que a família é a base de tudo. Em casa, família em primeiro lugar geralmente significava Camila em primeiro lugar. Minha irmã mais nova, 3 anos mais nova, a criança de ouro com olhos grandes e um número ainda maior de seguidores no Instagram. Eu era a responsável. Boas notas, bolsa de estudos, plantões noturnos no hospital. Ela era a divertida, aquela para quem meu pai pagou uma viagem para Trancoso no aniversário de 21 anos, enquanto me dizia, "Você é forte, Larissa. Não precisa dessas frescuras." Quando fiquei noiva, achei que dessa vez seria diferente. Meu pai me levou para almoçar em uma churrascaria de luxo, puxou o talão de cheques e assinou um valor generoso para as despesas do casamento como se não fosse nada. "Você mereceu, Lari", ele disse. "E não se preocupe, já bloqueamos aquele fim de semana inteiro. Nada é mais importante do que te levar até aquele altar." Eu acreditei nele. Eu queria acreditar. Por meses, mandei fotos de espaços, vestidos e painéis de inspiração para os meus pais e para a Camila. Meu noivo, Eduardo, que é bombeiro militar, perguntava educadamente no grupo da família no WhatsApp sobre as cores dos ternos e os horários do jantar com os padrinhos. Metade das vezes, ninguém sequer respondia. 3 semanas antes do casamento, Camila postou uma contagem regressiva nos stories do Instagram. Viagem de despedida de solteira, criação de conteúdo nas Maldivas em 3 semanas. Eu encarei a tela do celular. As datas batiam perfeitamente com o fim de semana do meu casamento. Quando perguntei à minha mãe sobre isso, ela disse, "Ah, filha, são só alguns dias. Vamos dar um jeito. Não faz drama." Meu pai mandou uma mensagem depois. "Já pagamos os sinais. Eu volto a tempo para o casamento." Relaxa. Eu tentei relaxar.
Disse a mim mesma que eles não fariam isso de verdade. Na noite anterior ao casamento, Eduardo e eu estávamos no nosso pequeno apartamento organizando os últimos detalhes. Ele estava passando a camisa enquanto eu rolava o Pinterest, tentando não chorar. Uma notificação apareceu no celular dele em cima da mesa de centro. Uma prévia de uma nova mensagem no grupo Família Monteiro. "Quer que eu abra isso?" Ele perguntou. "Eu nunca mais olho aquilo", eu disse. "Amarga. Fique à vontade." Ele desbloqueou o celular e o rosto dele mudou em tempo real. Confusão, depois descrença, depois raiva. "Larissa, você precisa ver isso", ele disse baixinho. Na tela dele, uma enxurrada de fotos. Meu pai em uma poltrona de primeira classe, taça de champanhe na mão. Minha mãe com um chapéu de praia gigante. Camila posando com o passaporte e a legenda: "Quando a sua família escolhe vibes tropicais em vez de estresse." Maldivas, aí vamos nós. Família em primeiro lugar. O horário da foto do embarque. 2 horas antes do meu jantar com os padrinhos. Nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpas, apenas vibes. Meu coração afundou com tanta força que senti náuseas físicas. "Talvez seja uma conexão", sussurrei, me agarrando a qualquer explicação. Mas então um vídeo rodou automaticamente. Camila gritando: "Próxima parada, Maldivas." "Foi mal, Lari. A gente faz um FaceTime da praia." Seguido pela voz do meu pai ao fundo, brincando: "Estaremos aí em espírito." Eduardo olhou para mim, com o maxilar travado. "Se fosse a minha família fazendo isso com você, o que você me diria?" Eu não respondi, porque nós dois sabíamos que eu diria para ele cortar relações. "Diga-me honestamente, se você visse a família do seu noivo literalmente voando sobre um oceano, em vez de dirigir 20 minutos até o seu casamento, você ainda caminharia até o altar esperando que eles aparecessem? Ou já estaria planejando sua estratégia de saída?" Eu ainda me arrumei. Enfermeiras de emergência sabem como funcionar no piloto automático. Você pode estar morrendo por dentro e ainda assim colocar um acesso intravenoso, ainda atender uma parada cardíaca, ainda manter as mãos firmes. Na manhã do meu casamento, fiz minha própria maquiagem com aquele mesmo foco mecânico. Rímel, corretivo, batom. Ignore a tremedeira. Ignore a falta de mensagens da mãe. Ignore a mensagem não lida do pai que dizia apenas: "O sinal pode ficar ruim. A gente se fala depois." A mãe do Eduardo bateu na porta da suíte da noiva. "Querida, está na hora", ela disse, com os olhos brilhando de emoção. Eu forcei um sorriso, peguei meu buquê e caminhei em direção às portas da igreja. A música começou. As portas se abriram. Eu dei um passo à frente e imediatamente vi. À esquerda, o lado do Eduardo. Lotado. Seus irmãos, seus primos, seus amigos de infância. Eles se levantaram, aplaudindo, assobiando, sorrindo para ele e depois para mim. À direita, o meu lado. 2 colegas de trabalho do hospital, minha colega de quarto da faculdade e 3 fileiras inteiras vazias, reservadas com cartões brancos que diziam: "Família da noiva." Todas aquelas cadeiras perfeitamente alinhadas, me encarando como dentes em uma boca que se recusava a falar. Meus joelhos quase cederam. Eduardo viu também. Os olhos dele escureceram com algo entre fúria e coração partido. Nos encontramos no altar, e ele apertou minhas mãos com tanta força que meus nós dos dedos doeram. "Você está incrível", ele sussurrou. "Você e eu. Isso é o suficiente." Eu balancei a cabeça, porque se eu falasse, iria desabar em lágrimas. O padre começou a cerimônia. Exatamente quando ele chegou na parte de confirmar o consentimento, uma explosão alta de risadas estalou pelo sistema de som da igreja. No começo, achei que fosse microfonia. Então, eu ouvi claramente, som de ondas ao fundo, tilintar de taças e a voz estridente da minha irmã. "Gente, olha essa água, é surreal." A igreja inteira se virou para trás, onde ficava a cabine de som. O DJ e o técnico da igreja estavam tropeçando freneticamente nos cabos, olhando para um celular no viva voz. No telão que estava virado para o público graças a um erro técnico estúpido, apareceu meu pai de óculos escuros, bebida na mão, parado em um deck de madeira sobre águas turquesas. "Feliz dia do casamento, filhota!" Ele gritou para o telefone, sem perceber que o rosto dele agora tinha 5 metros de altura no projetor da igreja.
Estamos acompanhando das Maldivas. Vamos comemorar depois quando as coisas não estiverem tão loucas por aqui. Mostra a praia para ela, Mila. A câmera virou para a minha irmã, de biquíni e uma saída de praia branca, posando com um drink. Férias não podem esperar, mana. A gente reposta suas fotos. Ela deu uma risadinha jogando o cabelo. Alguém na multidão tossiu. Outra pessoa murmurou. Só pode ser brincadeira. Eu podia ouvir os sussurros começando imediatamente. É a família dela. Eles estão ligando da viagem. A mãe do Eduardo, sentada na primeira fila, cobriu a boca, horrorizada. O técnico finalmente arrancou o cabo do celular, cortando o som, mas o estrago já estava feito. O padre limpou a garganta, claramente abalado. Podemos continuar? Ele perguntou gentilmente. Eu olhei para o Eduardo. O maxilar dele estava tão tenso que eu podia ver o músculo tremer. Podemos parar, ele sussurrou. Não precisamos passar por isso hoje. Não, eu disse, surpreendendo nós dois. Nós prometemos um ao outro. Vamos terminar isso. Por nós. Senti como se eu me desconectasse, pairando acima do meu próprio corpo enquanto dizíamos nossos votos. Eu prometi amá-lo e respeitá-lo. Ele prometeu ficar ao meu lado. A igreja borrou nas bordas, exceto por aquelas 3 fileiras vazias cravadas na minha visão, e a imagem residual dos estúpidos óculos escuros do meu pai. Quando o padre finalmente disse, pode beijar a noiva, os aplausos soaram fracos e constrangidos. Enquanto descíamos o corredor, Eduardo se inclinou e murmurou. Eu juro por Deus, Larissa, eles nunca mais vão fazer isso com você. Enquanto os convidados iam para o salão de festas para as fotos, eu me escondi em um corredor lateral, peguei meu celular e abri o grupo da família. Os vídeos das Maldivas ainda estavam lá, junto com prints dos stories da Camila, um bumerangue do meu pai, levantando a taça com a legenda, quando a ideia de apoio da sua família é mandar boas energias do outro lado do oceano. Família em primeiro lugar. Eu cliquei em salvar. Cada imagem, cada vídeo, cada legenda. Eu ainda não sabia como, mas eu sabia disso. Um dia haveria um acerto de contas. Se a sua família te humilhasse em um telão gigante no dia do seu casamento, você os confrontaria na mesma hora, ou esperaria, reuniria provas e atacaria quando eles menos esperassem. A recepção que se seguiu foi linda para todos os outros. Luzinhas, comida maravilhosa, os amigos do Eduardo dançando como idiotas, seus primos fazendo brindes emocionantes sobre como ele sempre cuidou deles. Toda vez que alguém mencionava a palavra família, eu sentia um choque no peito. Quando chegou a hora dos discursos dos pais, o pai do Eduardo se levantou, limpou a garganta e disse, eu não tive a chance de criar uma filha, mas hoje eu sinto que ganhamos uma. O salão fez um som uníssono de aum. Eu sorri, mas meus olhos ardiam. Do meu lado, o microfone permaneceu em silêncio. Entre as músicas, Eduardo e eu saímos para tomar um ar. Ficamos do lado de fora do salão, sob um varal de luzes, o som fraco de risadas vindo de dentro. Tudo bem? Ele perguntou. Eu dei uma risada sem humor nenhum. Meu pai literalmente fez um fotobomb no meu casamento de outro continente. O que você acha? Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou o celular. Você devia ver isso também, ele disse. No Instagram público da Camila, uma foto postada menos de 1 hora depois de dizermos o sim. Minha família em trajes de banho ao redor de uma mesa à luz de velas na praia. Meu pai no centro, erguendo uma taça de champanhe. A legenda, para a minha garota favorita, finalmente fazendo a viagem dos sonhos. Maldivas com a melhor família do mundo. Família em primeiro lugar. Não perderia isso por nada. O horário da postagem batia quase exatamente com o momento em que Eduardo e eu estávamos trocando as alianças. Encarei a tela até a imagem embaçar. Não perderia isso por nada. Repeti, com a voz reta. Lembrei de todas as vezes, desde criança, em que meu pai faltou às minhas peças de teatro na escola, a minha formatura na enfermagem, a mudança para o meu primeiro apartamento, sempre com a mesma frase. A gente comemora depois, Lari. Você sabe que eu sou ocupado. Cansei de dar o benefício da dúvida, eu disse baixinho. Eles fizeram a escolha deles. Eduardo concordou. Então nós fazemos a nossa. Nós construímos a nossa própria família. Você, eu e quem nos respeita. Algo dentro de mim se solidificou naquele momento. A raiva esfriou
e se transformou em algo mais afiado, mais claro. Limites, consequências. Eu não quero gritar com eles, eu disse. Eu quero que eles sintam o que é estar do lado de fora, olhando para dentro pela primeira vez. No dia seguinte, meu celular explodiu de mensagens. Minha mãe, querida, o Wi-Fi estava péssimo. Sentimos muito por não estarmos aí. A ligação ao vivo foi nossa forma de tentar. Meu pai, você está fazendo tempestade em copo d'água. Nós te avisamos sobre essa viagem. Não arruine seu casamento por causa de um fim de semana. Camila, mana, foi só questão de timing. Você sabe que te amo. Por favor, não fica brava. A gente assistiu o replay. Você estava deusa. Deixei todas elas no visualizado. Pela primeira vez na minha vida o silêncio era meu. As semanas se passaram. Meu trabalho me mantinha ocupada. Eduardo e eu entramos na rotina de casados. Listas de supermercado, dia de lavar roupa, Netflix de madrugada, o equipamento de bombeiro dele secando no box do banheiro. De vez em quando, eu via um dos comerciais do meu pai na TV local. Monteiro Empreendimentos, construindo lares, construindo famílias. Eu bufava e colocava no mudo. Então, em uma terça-feira, à noite, cerca de 6 semanas após o casamento, Eduardo entrou na sala com o notebook aberto, uma expressão estranha no rosto. Lari, você tem que ver isso, ele disse de novo. Aquela frase estava virando o tema do nosso casamento. Na tela havia um e-mail interno da empresa que alguém claramente havia encaminhado para ele de forma anônima. Estava endereçado a toda a equipe da Monteiro Empreendimentos. No final dizia, encaminhado por anônimo. O corpo do e-mail era do meu pai para o contador da empresa, datado de 3 dias antes do meu casamento. Assunto, cobrança Retiro Maldivas. Por favor, classifique isso sob desenvolvimento de clientes. Retiro de equipe corporativo. Vamos abater isso no imposto de renda deste trimestre. E sim, retire do orçamento discricionário que separamos, em vez da contribuição para o casamento da Larissa. Eu compenso ela depois. Meu estômago embrulhou. Aquele cheque que ele me deu na churrascaria, o você mereceu. Ele literalmente desviou o dinheiro para pagar as férias na ilha. Não era apenas negligência emocional agora, era financeiro, deliberado. Então, ele pegou de volta o dinheiro do seu casamento para pagar a viagem que ele escolheu, em vez de ir ao seu casamento, Eduardo disse lentamente. E depois te chamou de dramática por estar magoada. Eu confirmei com a cabeça, com os dentes trincados. Ele transformou meu casamento em dedução de impostos. Naquela noite abri uma pasta no meu notebook e comecei a arrastar tudo para lá. Prints de mensagens, vídeos da cerimônia, posts da Camila, o e-mail que o Eduardo tinha acabado de me mostrar. Nomeei a pasta como provas. Família em primeiro lugar. Pela primeira vez isso não parecia uma contagem mesquinha de pontos. Parecia um dossiê criminal. As pessoas sempre dizem perdoe e esqueça. Mas me diga, quando alguém transforma o dia mais importante da sua vida em uma linha na planilha de despesas corporativas, esquecer é realmente sabedoria ou é apenas avisar que não há consequências para as ações deles? Quase 2 meses após o casamento, em uma manhã tranquila de domingo, meu celular vibrou com uma chamada de vídeo da minha mãe. Quase recusei por hábito, mas a curiosidade falou mais alto. Atendi e o rosto dela encheu a tela. Maquiagem completa, iluminação perfeita, aquele sorriso ensaiado de mãe que eu reconhecia de todos os anos que ela passou passando pano para o meu pai. Oi, filha, ela cantou, animada demais. Você tem 1 minuto? Seu pai e a Camila estão aqui também. Meu peito apertou. O que está acontecendo? Perguntei. A câmera abriu o plano. Meu pai acenou do sofá da sala deles, usando uma camisa polo com o logotipo da construtora. Camila estava sentada de pernas cruzadas no tapete usando um macaquinho branco, com um anel brilhando visivelmente em seu dedo. Surpresa! Ela gritou, erguendo a mão esquerda. Tô noiva! Eu encarei a tela. Já? Perguntei. Ela estava saindo casualmente com um cara chamado Diego quando foi para aquela viagem nas Maldivas. Não sabia que era sério. Ele me pediu em casamento na mesma praia onde assistimos ao replay do seu, ela disse, como se isso fosse romântico em vez de doentio. Foi tipo um ciclo se fechando. E temos novidades. Meu pai cortou. Estamos planejando o casamento lá nas Maldivas. Mesmo resort,
mesmo os bangalôs sobre a água, uma verdadeira celebração em um destino paradisíaco. E claro, todos nós concordamos. Não estaria completo sem você e o Eduardo lá. O sorriso da minha mãe vacilou um pouco. Nós realmente queremos consertar as coisas, meu amor. Ela acrescentou. Essa vai ser a nossa chance de estarmos todos juntos, tá bom? Eu quase ri. O mesmo resort, o mesmo lugar onde brindaram a minha irmã enquanto eu chorava num corredor de igreja. Quem vai pagar por isso? Perguntei, sem rodeios. Eles piscaram. Bom, nós vamos cobrir a maior parte, meu pai disse. Você e o Eduardo só precisariam pagar as passagens. E, achamos que seria simbólico usar o orçamento original do casamento que tínhamos separado. Tipo, dividir entre as duas filhas. Justo, né? A raiva me atravessou quente e límpida. Eles já tinham usado aquele dinheiro na primeira viagem. Agora estavam planejando fingir que ele ainda estava lá, disfarçando de generosidade. Nós vamos te mandar o vídeo oficial do convite. Camila intrometeu-se, alheia a tudo. Queremos que você faça um discurso, Lari. Tipo, energia de bênção de irmã mais velha. Vai ficar tão lindo para os vídeos. Depois que desligamos, o convite oficial chegou. Uma montagem editada profissionalmente com imagens de drone sobre águas turquesas, vídeos em câmera lenta de Camila e Diego rindo em redes e uma narração sobre segundas chances e laços familiares que a distância não pode quebrar. A última tela. Camila e Diego. Maldivas. Save the date. Com a participação especial da madrinha de honra e irmã mais velha, Larissa. Eu quase quebrei meu celular. Eduardo chegou do plantão e me encontrou sentada no sofá. O vídeo pausado no meio, o rosto da Camila congelado num sorriso perfeito de influenciadora. Então, ele disse, jogando as chaves no pote, imagino que você tenha recebido o convite. Eu assenti. Eles querem que eu abençoe o casamento dela no mesmo lugar onde brindaram por terem faltado ao meu, usando o mesmo dinheiro que ele roubou do meu casamento para pagar as férias deles. Eduardo sentou ao meu lado. A gente não precisa ir, ele disse. Eu encarei a tela por um longo momento. Não, eu disse devagar. Nós precisamos. Ele franziu a testa. Precisamos? Eu deixei eles escreverem a minha história por 29 anos, eu disse. A filha deixada de lado, a compreensiva, a enfermeira que entende quando eles estão ocupados. No meu casamento, eles mostraram ao mundo exatamente quem são. E eu engoli em seco. Se eu não bater de frente com isso, eles vão continuar como se nada tivesse acontecido. Eles vão chamar qualquer um que reclamar de ingrato. Eles vão falar sobre família, enquanto usam as pessoas como adereços. Abri meu notebook, cliquei na pasta Provas, Família em primeiro lugar, e comecei a organizar tudo em subpastas. Casamento, viagem, Maldivas, dinheiro, imagem, publica. Eduardo observava, calado. O que você está fazendo? Ele finalmente perguntou. Eles querem telões e discursos, eu disse. Eu vou dar exatamente isso a eles. Comprei 2 passagens de classe econômica com o nosso próprio dinheiro. Reservei o quarto mais simples do resort, não um dos bangalôs flutuantes que eles reservaram para a família imediata. Comprei um vestido vermelho vivo, que me fazia sentir como uma placa de perigo. Também enviei um e-mail para a cerimonialista do resort, me apresentando como a irmã da noiva e madrinha, perguntando se eu poderia carregar um vídeo de homenagem surpresa no sistema audiovisual deles um dia antes do casamento. Ela respondeu em poucas horas. Claro, adoramos surpresas. É só trazerem um pendrive. Nomeei o arquivo como Homenagem, Família, Final, MP4 e sorri pela primeira vez em semanas. Se a sua família te convidasse para o exato lugar onde te humilharam, te entregasse um microfone e te desse acesso ao projetor, você manteria a paz ou finalmente daria o play? As Ilhas Maldivas são tão bonitas quanto o Instagram faz parecer e igualmente surreais quando você está chegando para uma missão de vingança em vez de uma lua de mel. Enquanto nosso hidroavião deslizava sobre a água que parecia Photoshop, Eduardo apertou minha mão. Última chance de desistir, ele disse. Podemos dizer que você passou mal, passar a semana inteira na praia e ignorar todo mundo. Eu passei mal por meses, eu disse. Isso é eu me curando. No pier do resort, minha família estava nos esperando como um comitê de boas-vindas.
Meu pai de linho, minha mãe num vestido longo floral, Camila num conjunto branco que a fazia parecer que estava fazendo um ensaio para uma revista de noivas. Diego estava ao lado dela, alto, bonito, educado, claramente ainda sob o feitiço da narrativa de família perfeita que lhe foi vendida. Larissa, minha mãe choramingou, me abraçando como se não tivéssemos passado semanas, trocando apenas mensagens superficiais. Eu retribuí o abraço, rígida. Você tá ótima, meu pai disse, me dando um abraço de lado e batendo no meu ombro, como se eu fosse uma cliente que acabou de assinar um contrato milionário na Faria Lima. De perto, eu podia ver mais cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos dele, mas o mesmo charme ensaiado. Estamos muito felizes que você veio, filhota. Isso significa muito. Significa? Perguntei. Minha avó sorriu. O sorriso dele piscou, mas se manteve no lugar. Camila deu pulinhos. Lari, esse vestido é um arraso. Ela jorrou. Você vai brilhar na câmera. Eu falei pro videomaker. Você é tipo a nossa âncora emocional, sabe? Irmã mais velha, curando velhas feridas, tudo aquilo. Velhas feridas, eu repeti. Claro, os funcionários do resort nos entregaram toalhas geladas e água de coco. Fizemos o check-in no nosso quarto modesto, ainda melhor do que qualquer lugar onde eu já tinha me hospedado, mas nada como os palácios sobre a água que eu podia ver da janela. Meus pais e Camila estavam naqueles, claro, já postando tours pelo quarto no Instagram. Antes do jantar, me encontrei com a cerimonialista no salão de festas, um pavilhão com paredes de vidro com vista para o oceano, onde ocorreriam a cerimônia e a recepção. Aqui está o pendrive, eu disse, entregando a ela. É uma mistura de clipes da nossa infância, fotos e algumas mensagens de pessoas lá do Brasil. Apenas uma dessas descrições era tecnicamente verdade. Perfeito, ela disse, conectando-o ao notebook ligado ao projetor. Nós deixaremos no jeito quando você for começar o seu discurso. É só fazer um sinal para o DJ quando estiver pronta. Ela clicou no play para checar o arquivo. Os primeiros quadros, fotos inocentes da infância, Camila e eu de pijamas combinando, vídeos que minha mãe me mandou ao longo dos anos, tocando com uma música suave ao fundo. Eu tinha incluído isso de propósito, para embalar todo mundo em uma falsa sensação de segurança. Ficou ótimo, a cerimonialista disse, parando o vídeo antes que ele passasse para o material menos lisonjeiro. O dia do casamento foi um borrão de calor e tensão. A cerimônia da Camila no deck com vista para o mar parecia uma pasta do Pinterest, que ganhou vida. Flores brancas, tecidos finos voando com a brisa, convidados em tons pastéis e óculos de grife. Meu pai a levou até o altar, sorrindo como o pai do ano enquanto drones zumbiam no céu, capturando cada ângulo. Senti a mão do Eduardo na minha, me ancorando no chão. Durante os votos, observei Camila prometer sempre estar lá pelo Diego, tentando não me encolher visivelmente com a ironia. Depois que eles se beijaram e todos jogaram pétalas de rosa, fomos para o pavilhão da recepção. As mesas brilhavam com cristais e velas. Um telão gigante atrás da mesa dos noivos passava um looping de fotos do ensaio pré-wedding de Camila e Diego. Sim, muitas tiradas naquela primeira viagem para as Maldivas. Cada foto era um lembrete de onde eles estavam no dia em que me casei. Na nossa mesa, alguns convidados faziam conversa fiada. E aí, Larissa, o que você faz em São Paulo? Um dos parentes do Diego perguntou. Sou enfermeira de pronto-socorro, respondi. Eu remendo as pessoas quando aqueles que deveriam cuidar delas não o fazem. O primo riu de forma educada, sem entender totalmente o subtexto. Minha mãe passou flutuando, tocando meu ombro. Filha, depois do jantar você vai logo antes do brinde do seu pai, ela disse. Coisas leves, tá? Hoje é um dia feliz. Eu sorri levemente. Vou falar com o coração, prometi. O jantar terminou. O DJ anunciou. E agora, um discurso especial da madrinha de honra, a irmã mais velha da noiva, Larissa. Aplausos. Camila sorriu para mim da sua cadeira, os olhos já brilhando, esperando um monólogo emocionante e cheio de perdão que ela pudesse cortar em formato de Reels para os seguidores. Eu me levantei, alisei meu vestido vermelho e caminhei até o centro da pista de dança. O projetor atrás de mim mudou da apresentação de slides genérica para uma tela preta, esperando o meu sinal. Olhei para o mar de rostos, os amigos dos meus pais, os sócios da construtora do meu pai,
a família do Diego, os garçons do resort parados com as bandejas. Peguei o microfone. Boa noite a todos. Comecei. Minha voz surpreendentemente firme. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, a irmã mais velha. Também sou a única pessoa nesta sala que já viu a Camila e meus pais quando as câmeras não estão ligadas. Algumas risadinhas. Camila riu, nervosa. Primeiro quero dizer: Camila, você está linda. Continuei. E Diego, você parece ser um cara genuinamente bom. É por isso que sinto que seria injusto não contar a vocês a história completa de como chegamos até aqui. O clima na sala mudou. Cadeiras rangeram. O sorriso do meu pai começou a parecer mais com uma careta. Eu fiz um sinal sutil para o DJ. O telão atrás de mim ganhou vida. Fotos de infância apareceram. A pequena Camila suja de bolo, eu empurrando ela no balanço. Crescemos em uma casa onde a frase família em primeiro lugar era o grande lema. Eu disse sobre as imagens. Pelo menos era isso que contávamos para todo mundo. A montagem no telão mudou. Uma foto estática das fileiras família da noiva, completamente vazias no meu casamento. Os convidados do noivo ao fundo e um vazio absoluto na frente. Suspiros percorreram a sala. 2 meses atrás, eu continuei. Eu me casei com meu melhor amigo em São Paulo. Vocês não vão ver essas fotos nessas apresentações porque a minha família não estava lá. O próximo clipe rodou automaticamente. O vídeo do meu pai e da Camila no telão gigante da nossa igreja, ele de óculos escuros, ela de biquíni, gritando felicitações animadas das Maldivas. As vozes deles ecoaram pelas caixas de som do pavilhão. Feliz dia do casamento, filhota. A gente comemora depois. Férias não podem esperar, mana. Risadas no vídeo. Mas ninguém no salão estava rindo agora. Eu me virei de leve para poder ver os rostos dos meus pais. A mão da minha mãe estava sobre a boca. Camila estava paralisada, olhos arregalados, o rímel já começando a borrar. Meu pai tinha ficado pálido sob o bronzeado. Enquanto meu marido e eu trocávamos votos na frente de 3 fileiras vazias, eu disse: a minha família estava aqui, neste exato resort, transformando a ausência deles em criação de conteúdo. O próximo slide. A postagem da Camila. Família em primeiro lugar. Não perderia isso por nada. Ampliada no telão. Alguns dos sócios do meu pai se inclinaram para a frente, apertando os olhos. Um deles sussurrou algo para o outro, balançando a cabeça. Aí veio o e-mail corporativo. Eu tinha borrado o nome do contador, mas deixei o endereço e o nome do meu pai intactos. O projetor deu um zoom nas linhas principais, enquanto eu as lia em voz alta. Por favor, classifique isso sob desenvolvimento de clientes, retiro de equipe corporativo. Vamos abater isso no imposto de renda deste trimestre. E sim, retire do orçamento discricionário que separamos em vez da contribuição para o casamento da Larissa. Eu compenso ela depois. Dava para ouvir um garfo cair no chão de tão silencioso que o salão ficou. Então, Diego, eu disse, me virando para o meu novo cunhado, quando eles falarem sobre família, em primeiro lugar, entenda o que isso realmente significou. Significou transformar o meu casamento numa manobra de evasão fiscal. Significou brindar com a sua noiva numa praia, enquanto me diziam que eu era dramática por estar magoada. Meu pai levantou num pulo. Larissa, já chega. Ele disparou, a voz baixa, mas ecoando. Desliga isso. Eu ergui uma mão. Você teve a sua imagem por décadas, pai. Seus comerciais, seus discursos, sua marca de homem de família. Hoje à noite, estamos apenas equilibrando os fatos. Atrás de mim, a apresentação mudou para uma tela dividida. De um lado, um dos comerciais dele na TV de São Paulo. Ele de capacete de obra dizendo: na Monteiro Empreendimentos, família não é só uma palavra, é o nosso alicerce. Do outro lado, um print ampliado do gasto. Retiro nas Maldivas, classificado como desenvolvimento de clientes, debitado do orçamento do casamento familiar. Alguns convidados se levantaram, murmurando entre si. Um dos maiores clientes dele, um investidor imobiliário da Faria Lima, encarou o telão com os lábios cerrados em uma linha fina. Você está tentando me destruir, Larissa? Meu pai sibilou. Por causa de um conflito de agenda? Eu dei uma risada curta e seca. Isso não é sobre agenda.
Isso é sobre um padrão de você escolher sempre o que faz você ficar bem na foto em vez do que realmente importa. É sobre você me dizer que a minha dor não era nada, enquanto literalmente roubava o fundo do meu casamento. Camila finalmente encontrou a voz. Larissa, esse é o meu casamento. Ela chorou. Você tá me humilhando. Olhei para ela, olhei de verdade. Aterrorizada, humilhada, mas ainda sem entender que ela tinha feito algo de errado. Eu não estou fazendo nada, Camila, eu disse baixinho. Eu só apertei o play. Por um longo segundo, o silêncio pairou no salão, equilibrado no fio da navalha. Então, na mesa principal, Diego se levantou lentamente. Ele olhou do telão para Camila, depois para os meus pais e depois de volta para mim. Isso é verdade? Ele perguntou, com a voz baixa mas firme. Vocês realmente faltaram ao casamento dela para vir para cá e ainda pagaram isso com o dinheiro dela? Meu pai abriu a boca. É mais complicado que... Não é, eu cortei. Você está vendo as provas, Diego. Literalmente. Camila agarrou o braço dele. Amor, foi só uma questão de datas. A gente conversou sobre isso, lembra? Tava tudo resolvido no Brasil e eu precisava de conteúdo para a marca. E... Ela parou, percebendo no meio da frase o quão horrível aquilo soava em voz alta. Diego puxou o braço devagar. Você me disse que a sua irmã entendia, ele disse, que ela estava de boa com isso, que estava tudo certo. O olhar dele escorregou para mim. Sustentei o olhar dele. Eu passei o dia do meu casamento fingindo que estava tudo certo para não ser chamada de ingrata, eu disse. Eu não estava bem. O investidor que eu havia notado mais cedo aumentou o tom de voz da mesa dele. Roberto, aquele é o cartão corporativo da construtora naquele e-mail? Ele perguntou. O maxilar do meu pai travou. Isso é um assunto pessoal, ele disse. Vamos discutir isso em particular. Você tornou isso público quando usou o dinheiro da empresa e depois se gabou dos valores familiares no marketing da firma. O homem respondeu. Entraremos em contato quando voltarmos a São Paulo. Ele se levantou, fez um sinal para a esposa e saiu do pavilhão. Outros 2 homens que reconheci dos comerciais de TV do meu pai o seguiram. Os ombros do meu pai cederam, sua máscara escorregando pela primeira vez na minha vida. Larissa, por favor, minha mãe disse, as lágrimas escorrendo agora. Nós podemos consertar isso. Desliga isso, a gente conversa depois. Eu engoli seco. Havia uma parte de mim, a criança condicionada de sempre, que queria obedecer, botar panos quentes, tranquilizar, lá. Mas então me lembrei daquelas cadeiras vazias, do som da voz da minha irmã por cima dos meus votos na igreja e da linha do e-mail que dizia: eu compenso ela depois. Levantei o microfone pela última vez. A questão é a seguinte, eu disse, calmamente, minha voz ecoando no salão atônito. Por anos, eu disse a mim mesma que o sangue automaticamente significava lealdade, que eu deveria ser grata por qualquer migalha de atenção que recebesse, que impor limites era desrespeito. Mas as pessoas comuns, sentadas na sala de espera do meu pronto-socorro às 3 da manhã, me ensinaram mais sobre o que é uma família de verdade do que vocês, aqueles que aparecem, aqueles que passam a noite sentados em cadeiras de plástico duro só para estarem lá quando alguém acorda. Família não é quem fica bem na foto, é quem fica do seu lado quando não há nada para postar no Instagram. Me virei para a Camila. Eu não te odeio, eu disse. Eu só me recuso a continuar fingindo que essa dinâmica é normal. Um dia, se você tiver uma filha, espero que você se lembre de como foi ver aquelas cadeiras vazias e faça escolhas diferentes. Então, para os meus pais, vocês escolheram férias em vez de mim. Escolheram uma dedução de impostos em vez do meu casamento. Escolheram a estética em vez da honestidade. Hoje à noite, eu escolhi a mim mesma. Devolvi o microfone para o DJ. Pode parar o vídeo agora, eu disse a ele. Ele parou. A tela apagou. Eduardo já estava parado perto da porta quando desci da pista de dança. Nós não corremos, nós apenas saímos. Nada de tempestades dramáticas, nenhuma porta batida. Apenas 2 pessoas se afastando de um incêndio que não havíamos começado, mas que finalmente paramos de fingir que não estava queimando. No corredor lá fora, ele segurou meu rosto com as 2 mãos. Eu tenho tanto orgulho de você, ele disse. Eu respirei fundo, tremendo. Sinto que acabei de arrancar minhas próprias raízes, sussurrei. Talvez, ele disse, mas agora tem espaço para crescer em novas.
Na semana seguinte, a repercussão se espalhou rápido. Quando pousamos de volta em Guarulhos, 3 dos maiores clientes do meu pai já tinham pulado fora do barco. Havia rumores de uma auditoria interna na construtora. Sua reputação de homem de família levou um baque quando alguém, definitivamente não fui eu, mas alguém enviou um corte da ligação das Maldivas e a foto das cadeiras vazias para um colunista que uma vez fez uma matéria sobre sua liderança baseada em valores. No começo, meus pais ligavam constantemente. Caixas postais lotadas, desculpas misturadas com acusações. Você nos pegou de surpresa. Você nos humilhou. Você arruinou o grande dia da sua irmã. Depois, as ligações diminuíram. Depois, pararam. Não houve reconciliação dramática, nem abraço em grupo, apenas silêncio. E, honestamente, pela primeira vez, o silêncio parecia paz, não castigo. Mergulhei de cabeça na terapia, no meu casamento e nas amizades que silenciosamente me sustentaram esse tempo todo. As colegas de trabalho que sentaram naquelas cadeiras no meu casamento. A mãe do Eduardo que liga todo domingo só para jogar conversa fora. Os vizinhos que trazem um bolo ou uma torta quando nós dois temos plantões noturnos. Lentamente construí o que sempre quis. Um círculo de pessoas que aparecem porque se importam e não porque tem uma câmera gravando. Pessoas nos comentários podem dizer: você foi longe demais. Não se lava roupa suja em público. Talvez eles estejam certos para as famílias deles. Mas para a minha, a imagem pública foi a arma que eles usaram contra mim durante anos. Tudo o que eu fiz foi parar de colaborar. Se você está ouvindo isso e já te disseram que você é sensível demais por querer o mínimo de respeito, ou dramática por se magoar quando as pessoas te decepcionam, aqui está o que eu aprendi da pior forma. Limites não são traição. Você tem o direito de dizer: isso não é certo, mesmo para as pessoas que te criaram. Você tem o direito de se afastar de uma família que só aparece quando é conveniente para eles. Você tem o direito de construir uma vida com pessoas que escolhem você de propósito. Eu não tive aquele momento de o pai da noiva que eu sempre imaginei. Recebi algo diferente no lugar. A percepção de que o meu valor não depende dos votos da minha família. Então agora eu estou curiosa. Se você estivesse no meu lugar, você teria dado o play naquele vídeo ou teria mantido a paz para proteger a imagem deles? E você já teve que escolher a si mesma, em vez de engolir um padrão tóxico da sua família? De qual estado ou cidade você está acompanhando? Se sentir à vontade, compartilhe a sua história. Em algum lugar por aí, alguém precisa ouvir que não é a única pessoa virando as costas para uma fileira vazia de cadeiras. Do meu ponto de vista, essa história não é apenas sobre uma vingança dramática. É sobre uma mulher finalmente se recusando a aceitar ser a segunda opção na própria família. A decisão de Larissa de expor a verdade pode parecer dura para alguns, mas também mostra o quão poderoso é estabelecer limites depois de anos sendo ignorada. Às vezes, a verdadeira justiça é escolher a si mesma e quebrar um ciclo tóxico, em vez de ficar calada. E você? Faria o mesmo no casamento? Já se sentiu como a filha esquecida na sua própria família?